Se eu não odiar a minha própria vida por amor do evangelho, eu não sirvo. Eu não sirvo. E essa é a palavra. Eu não sirvo para ser discípulo. Se eu não entender que Cristo quer o meu máximo, quer o meu corpo por inteiro, quer a minha mente por completo, quer que a minha dedicação completa seja em anunciar o evangelho, eu não sirvo. Então, é sempre isso que me traz a memória para refletir. Nunca cair no tal do zona de conforto, né? Nunca cair na parte que a gente não queira, né, ir além. Sempre temos que ter essa vontade, amados, ir além. Ir além do que a nossa capacidade humana, né, nos limita. É sempre com esse pensamento. Nós podemos até trazer esse texto à noite, tá, amados, que foi lido na abertura. Eu vou trazer à noite. Porque essa nuvem de testemunhas é algo grandioso em nossa vida. Grandioso. Mas vamos seguir. Como eu disse, com pouca capacidade de comunicação, né? Amados, ali eles estavam limitados à força do gogó, à força dos pulmões, às forças das pernas que caminhavam e anunciavam. Hoje eu tô aqui parado, debaixo do ar-condicionado, transmitindo para o planeta inteiro uma pregação. Às vezes nós temos que refletir sobre isso, amado. O quanto eu tenho feito, o quanto eu tenho me disponibilizado para o evangelho propagar. Porque a partir do momento em que Cristo volta, e a sua segunda volta, como nós louvamos, a fé já deixa de existir. Porque agora eu estou contemplando ele face a face. É o que fala o versículo 12. Eu estou vendo como enigma, ainda não estou vendo o que é certo, mas há um dia em que eu verei ele face a face. Nesse dia a fé já não terá mais efeito. Porque agora a fé foi consumada em Cristo Jesus. Agora ela e tudo que eu acreditava estava conclusivo. Se a fé é não ver e eu estou vendo, já deixa de ser fé. A esperança da volta de Cristo também é terminada, porque eu estou vendo ele. Logo, esses dois subjetivos da nossa vida já terminaram. Mas o sentimento eterno, a qual é o amor, por isso que foi o sentimento ao qual trouxe Cristo Jesus aqui na terra, volta a dizer, nós louvamos, né? Nele fui crucificado, nele morri, nele ressurgi. Amados, o amor de Deus nos amou de uma maneira inexplicável. João capítulo 3, versículo 16. Inexplicavelmente ele nos amou. Por que a gente fala inexplicável? Porque eu era pecador, amados, você era pecador. Estávamos no charco de lodo, podre, sujo, dos pés à cabeça, com chagas não amolecidas com óleo. Falta adjetivos para trazer o que era o pecador, amados, na sua grande essência. Deus olhar para mim, olhar para você, para todos nós, e aí Jesus dizer isso. O que fala o verso 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amou de uma tal maneira, isso que eu falei, inexplicável, mas o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Já falei isso para os amados na semana passada. Não tem como a gente explicar isso, amados, mas eu tenho certeza que todo ser humano que pisou, pisará, ou que está pisando sobre essa terra, ouvirá acerca de Jesus Cristo. Ouvirá acerca de Jesus Cristo. Porque seria incapacidade da minha parte falar que alguém chegará diante de Deus e falar: eu não conheço Cristo. Eu não conheço esse tal Jesus. Logo, eu não tenho como saber que eu teria que morrer com ele. Logo, eu não sabia que ele morreu por mim. E logo, eu tenho acesso ao céu. Basicamente, esse é o raciocínio lógico. Mas não. De alguma forma, tá, amados, isso aqui é inexplicável. Da mesma forma que é inexplicável a nossa regeneração em Cristo Jesus, através da morte no corpo dele, é inexplicável o milagre de uma morte trazer algo à vida, é inexplicável uma morte destruir o velho homem e assim regenerar uma nova pessoa, é inexplicável também como todos ouvirão. Já sabemos que, logicamente, a porta é estreita, o caminho é apertado e são pouquíssimos que darão crédito a isso. São pouquíssimos os que, de fato, crerão no nome de Jesus Cristo. Todos eles. Que, de alguma forma, impactaram a sociedade em que viviam pela fé. E hoje nós, há milhares de anos depois, podermos falar sobre eles. Mas eles não são o alvo. São exemplos, amados, e nós devemos muito respeitar isso e seguir isso como realmente método de vida. Porque, mesmo eles não alcançando, eu gosto disso, tá? Versículo 13. Todos estes morreram na fé, do capítulo 11, tá, amados? Sem terem recebido a promessa. Mas de longe contemplavam ela. Amados, a promessa chegou a todos nós, ao qual nós louvamos sobre ela. João capítulo 12, verso 32. Nós louvamos sobre a promessa de que um dia Cristo Jesus foi erguido daquela terra e me atraiu no corpo dele, para que a única finalidade da fé fosse satisfeita, a morte. Eu fui incluído no corpo de Cristo através da fé, e através da fé eu creio que eu morri com ele. Através da fé eu creio que eu fui sepultado com ele. Através da fé eu creio que eu fui ressuscitado com ele. Essa é a finalidade da fé.
o nosso alvo, e esse fito, e esse olhando, em que todo o redor, amado, se torna supérfluo e para a gente não importa mais nada, mas sim como exemplos de caminhada ao qual nós devemos seguir, é unicamente, amados, para que a carreira seja cumprida. Para que o percorrimento dessa caminhada, amados, seja conclusiva. E é que a gente não fique pelo caminho. Lembrando hoje pela manhã, quando aquele homem começou a construir a torre, mas faltou material. E os outros se escarneciam dele. Porque ele não calculou bem a caminhada. E aí precisou pular fora. A nossa caminhada pela fé, e quando a fé está em Cristo Jesus, ela é terminada nele. Ela é completa nele. Por isso que nós vamos ver que ele é o consumador da fé. Foi necessário que Cristo orasse ao Pai 3 vezes pedindo para afastar ele da morte? Foi necessário. Para que hoje nós, lendo isso, visse que não tinha outra maneira de sermos regenerados se não passarmos pela morte. Então, há coisas necessárias. E esse diálogo com João Batista é uma das coisas necessárias. E aí, quando Jesus responde a ele, responde a João que os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando, os coxos estão pulando. Simplesmente isso. O que Cristo está falando? Sobre o profeta Isaías, 800 anos antes, onde ele fala que os sinais que seguiriam a vinda do Messias. Curas e maravilhas e sinais e prodígios ao qual nunca tivesse feito antes. Um dos marcos disso, né, é aquele jovem cego de nascença e nunca havia nenhum tipo de cura, né, para cegos de nascença. E ali Cristo vem com seu infinito poder, lógico, e cura ele, né? Quando os discípulos perguntam, Jesus, quem pecou? Os pais dele para que ele nascesse cego ou ele próprio pecou para que nascesse cego? Cristo responde a eles, nem isso nem o outro. Ele nasceu cego para que nesse momento ele fosse curado. E é isso que eu guardo, amado. Às vezes a doença vem sobre nós inexplicavelmente. Mas é para que de alguma forma Cristo seja glorificado. E nós temos que ter noção disso. E glorificar o nome dele nisso. Na saúde ou na doença, né? Na vida ou na morte. Porque a morte vai chegar. E ela, amados, ela caminha atrás de nós. Para quem está em Cristo, amados, ela é uma boa companheira. Porque o dia que ela abraçar a nós, louvado seja Deus. Que agora eu descansarei na glória. Mas se ela demorar para chegar, louvado seja Deus. Porque agora eu tenho mais tempo disponível para usar o meu tempo disponível e ser útil na mão do Senhor, carregando a cruz. Cristo não sentou para o seu descanso eterno à destra da majestade para posteriormente julgar todas as nações antes de todo o serviço estar consumado. Como nós bem lemos, depois de ter oferecido a propiciação para o pecado que foi o seu próprio sangue. Como diz aqui no capítulo 12, depois de suportar a cruz, depois de desprezar a afronta, depois, amado, de ser ressuscitado. Agora ele se assenta ao trono à destra do Pai, à direita do Pai. Depois. Por isso, amados, Cristo sempre será suficiente para a nossa salvação, e eu sempre vou repetir isso, e nunca vou me cansar de repetir isso. Porque o único método de salvação inclui novo nascimento, o único método de salvação é regeneração, o único método de salvação, amados, é sermos ressuscitados juntamente com Cristo. A vida velha morre e a vida nova nasce. Depois de tudo isso, Cristo se assenta. Vou seguindo. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Aqui começa o convite ao ânimo, porque a caminhada, amados, aqui ele não fala se é longa ou se é curta, porque vai depender do tamanho e da duração da nossa vida. Uns vão viver menos, outros vão viver mais, e é bem por isso. Mas independente de viver pouco ou viver muito, a caminhada vai ser dura do mesmo jeito. Por isso que quando estivermos desfalecendo ou enfraquecendo, trazer a memória, ele fala considerai, né? Considerai aquele que suportou tudo isso, porque ainda não estamos resistindo até o sangue. Versos 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Ou seja, ainda não resistimos até a morte. Ainda a morte não chegou sobre nós. É interessante, né, que o escritor escreve isso sabiamente, porque todo aquele que está lendo, logicamente, está vivo. E se está vivo, não chegou ainda ao fim da sua carreira. Por isso que ele fala, ainda não chegou ao final. Ainda o final está por vir. Quando Cristo está falando aos judeus, qual é o maior dos mandamentos, Jesus? Amar a Deus acima de todas as coisas. A Ele a nossa adoração, devoção, glória, honra, toda a Ele. Tudo que se encaixa em Deus está em primeiro lugar. E, Senhor, qual que é o segundo? Agora vocês se amem. Porque se você está falando que ama a Deus e quer seguir o seu mandamento, o segundo já vem riscando tudo aquilo que nós faz de errado. Senhor, eu tenho que amar meu amado? Tenho que amar. Quantas vezes forem necessárias? Porque os discípulos questionam a Cristo. Jesus, eu posso perdoar até 7 vezes? Ele não, 7 vezes 70, e 70 vezes 70, e 700, e 7 mil, e 7 milhões. Quantas vezes forem necessário? Mas quantas vezes Cristo te perdoou?
do pecado uma única vez. Porque foi uma única vez oferecido para sacrifício, né? Aspersão. Mas eu vejo que nós temos tantas falhas, né, durante os dias. E eu vejo que se o Senhor não fosse bondoso, misericordioso e perdoador, amado, ninguém seria salvo, amado. Seria impossível alguém ser salvo nessa vida. Se não fosse pela misericórdia de Deus na nossa vida. Se a misericórdia dele não tivesse nos encontrado lá no pecado, lá onde a gente estava mergulhado até o pescoço no charco de lodo, como diz o salmista, onde nada havia de bom, e me retira de lá, né? Sacode aquela lama lá, me lava pelo sangue de Cristo, deixa branquinho, limpinho, e me coloca na rocha. Na nossa vida não tem sentido. Não me importa essa vida. Amado, chegar nessa conclusão de Paulo e entender, viu, amados, que a nossa vida realmente ela não presta para nada. Mas enquanto úteis na mão do Senhor, que o Senhor nos conserve com saúde e bens de vida para que o evangelho seja anunciado e perdurado, né, nessa terra. Mas quando não mais, e aí a carreira estar completa, a corrida chegou na linha de chegada, completei a carreira. Contanto que eu cumpra com gozo, com alegria, tudo aquilo que o Senhor me deixou realizar. Por isso que depois daqui ele vai falar, né? Eu estou limpo do sangue de vocês, tá bom? Eu anunciei o evangelho, eu anunciei Jesus Cristo, eu anunciei a tudo. Agora eu estou partindo para os gentios. Agora eu estou indo pregar o evangelho às outras nações, porque se vocês não vão dar bola para mim, tanto faz. Eu vim aqui cumprir meu papel. Nossa. Porque quando nós entendemos que quando Cristo está em nós, vivendo em nós, né? Gálatas capítulo 2, 19 e 20. Porque eu, pela lei, pelo conhecimento da lei, estou morto para ela própria, porque já não tem valor mais algum para mim. Porque Cristo está vivendo em mim. E agora esse viver que eu estou vivendo na carne, porque todos nós estamos vivendo ele na carne, né? E vamos viver até o último dia da minha vida, ele já não tem mais domínio sobre mim. Porque enquanto Cristo viver sobre mim, as decisões são tomadas por ele, os acertos e tudo que é feito são feitos por ele. E aí eu deixo ser vivido, ser reinado e tudo que é concernente à minha vida por Cristo Jesus.